Bom dia a todos. Em primeiro lugar, peço já desculpa pelo atraso no início desta conferência. Nós gostamos de começar a horas, mas obviamente também sabemos que muitas vezes não é fácil e as pessoas vão chegando. O nosso muito obrigado por terem aceito o convite para assistirem à 19ª Conferência da Martir, aqui e aí, onde quer que esteja a assistir a esta conferência. Um agradecimento ainda a todos os patrocinadores e parceiros que quiseram juntar-se a este evento, pois sem eles seria impossível levar a cabo esta conferência. A eles e aos seus representantes, o nosso muito obrigado. Um agradecimento aos oradores e aos participantes nas mesas de debate pelo interesse e disponibilidade. Um especial agradecimento ao Centro de Congressos do Estoril e aos seus responsáveis pela possibilidade de realizarmos esta conferência neste magnífico espaço. Uma última nota de agradecimento aos colaboradores da Múltipla Publicações Media Group que estiveram envolvidos na organização deste evento, pois estão de parabéns. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos à 19ª Conferência da Martir. Como referi há bem pouco tempo, começa a ser difícil descrever os tempos em que vivemos. Pandemia, guerra, inflação de 2 dígitos, taxas de juros a crescer, quebras nas cadeias de abastecimento, falta de diversas matérias-primas e de produtos, custos de energia galopantes e a crise energética, escassez de pessoas, um país a envelhecer, etc, etc, etc. E deste modo, assiste-se a um comportamento dos consumidores que mudou e a uma quebra de consumo, com estes a terem que fazer opções com alterações nos seus hábitos e padrões. E questiona-se agora, como as empresas e marcas vão lidar com esta situação? Vão manter as suas estratégias, as suas práticas, ou atendendo a toda esta situação vão mudar, rever as suas prioridades e adaptar-se? Fez escola há alguns anos atrás que numa época em que se prevêem alguns sinais de crise, os orçamentos de marketing e comunicação seriam os primeiros a sofrer cortes. Mas será esse o caminho adequado a seguir hoje em dia? Ou essa redução de investimentos irá implicar uma perda de visibilidade com impactos substanciais nas escolhas e preferências dos consumidores? Num mundo altamente competitivo, em que todos tentam captar a atenção dos consumidores, pode esta possível redução tornar as marcas irrelevantes, quando a relevância é claramente uma das prioridades das marcas? E assim como vão as marcas responder a estes desafios? Que novos P's vão surgir como as grandes prioridades? Como vão lidar com esta incerteza e com a inflação? Vai o preço e as promoções marcar a agenda? Ou a proximidade, o propósito, as pessoas e outros P's vão assumir um papel cada vez mais fundamental? E além destes, há mesmo outros P's no marketing? Este é o tema, os desafios e oportunidades acima de tudo que trazemos à 19ª Conferência Martir. E assim ao longo desta manhã vamos ouvir, analisar e partilhar como devem e estão as empresas a trabalhar estas grandes alterações. E assim, tenho o gosto de apresentar os keynote speakers desta 19ª Conferência Martir. Filipe Sampaio, partner da Deloitte, e João Matias Fernandes, associate partner da Deloitte, que nos trazem uma apresentação com o título Que certezas no mundo incerto. Muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade. O palco é vosso e boa conferência. Obrigado. Muito bom dia a todos. É um enorme prazer estar de regresso a mais uma conferência da Martir, um espaço que é já uma referência a nível nacional para a discussão daquilo que são as temáticas relevantes para as equipas de marketing e também muito importantes para nós, Deloitte. Esta é a 19ª Conferência da Martir. Acho que isso por si só é demonstrativo da importância que tem vindo a granjear no nosso país e, portanto, em primeiro lugar, agradecer à Martir, ao Ricardo em particular, o convite que nos endereçou mais uma vez Deloitte para darmos início a esta manhã de reflexão sobre os desafios que enfrentamos no contexto atual. Portanto, muito rapidamente, o meu nome é João Matias Ferreira, eu sou Associate Partner da Deloitte, da área de consultoria, especificamente de serviços financeiros, portanto com foco em banca e em seguros, e faço parte da equipa que lidera um grupo de consultores que se dedica a trabalhar as temáticas que nós encapsulamos dentro do grupo a que chamamos de Customer and Marketing.
Comigo está também o Filipe Melo Sampaio, é partner da Deloitte, é também responsável por esta equipa de Customer and Marketing, com a diferença relevante que, enquanto eu me dedico ao setor financeiro, o Filipe Sampaio dedica-se a todos os outros setores que não o financeiro. Parece-nos importante começar por, obviamente, contextualizar um pouco aquilo que é a realidade que vivemos atualmente. Nós, efetivamente, vivemos momentos de incerteza, de alguma indefinição sobre aquilo que é o futuro próximo, e há, obviamente, vários fatores a contribuir para este grau de incerteza. Desde logo a inflação, que tem sido amplamente discutida e que é um fator absolutamente incontornável, mas temos outros. Nós, efetivamente, estamos hoje ainda num contexto de adaptação do momento pós-pandémico, a adaptar-nos a uma realidade que é substancialmente diferente daquela que conhecíamos e que controlávamos previamente, antes da pandemia. Estamos a viver, o Ricardo comentava isso, um contexto de guerra em pleno continente europeu, com uma dimensão, algo que não assistíamos há décadas e que obviamente tem também consequências muito importantes. Enfim, temos alguma tensão política evidente entre alguns países que são determinantes do ponto de vista de evolução e comportamento da nossa economia global e, portanto, de facto, tudo isto contribui para algum sentimento de incerteza sobre o futuro próximo. E, portanto, esta conferência surge num momento particularmente importante, porque estamos a fechar 2022, estamos a olhar para 2023 e, portanto, é um momento, de facto, oportuno para refletirmos em conjunto sobre aquilo que são os desafios, mas também as oportunidades, os caminhos que poderemos adotar para tentar maximizar as nossas oportunidades de sucesso. E, portanto, este é, de facto, um momento desafiante para as lideranças, para as equipas de gestão. Estamos perante fatores de incerteza com os quais não tivemos que lidar nos últimos 15, 20 anos. Lidámos com outros, se calhar até porventura particularmente mais difíceis, mas estes são de facto diferentes. E portanto, começar por, enfim, dar aqui uma nota relativamente àquilo que é um fator determinante, que é a evolução da inflação. Efetivamente, do ponto de vista global, nós assistimos nos últimos meses a um incremento muito significativo da inflação. Em Portugal, a inflação cresceu nos últimos 12 meses de um valor inferior a 2% para mais 10%. Isto é um crescimento de cerca de 5 vezes em apenas 12 meses. É um valor avassalador, efetivamente, e coloca-nos num patamar a que não assistíamos há mais de 30 anos em Portugal. E isso, evidentemente, que representa necessariamente um desafio. É importante também, enfim, analisar aquilo que são as motivações para termos hoje uma inflação a este nível. E há muitos estudos técnicos detalhados, eu porventura vou simplificar demasiado a abordagem e não me levem a mal por isso, mas há aqui 2 ou 3 fatores-chave. Desde logo, algo que era relativamente expectável porque está estudado, o comportamento normal após um período pandémico. Portanto, nós assistimos, após a pandemia, a um crescimento muito significativo do consumo e das intenções de consumo, o que era relativamente expectável, mas que se confirmou de forma bastante assertiva. Por outro lado, tivemos, e o Ricardo também mencionava isso, disrupções na cadeia de distribuição. E, portanto, tivemos limitações na nossa capacidade efetiva por um conjunto de circunstâncias em dar resposta a esse crescimento significativo do consumo e da procura. E, portanto, isto por si só já representaria, em condições normais, uma expectativa de aumento de inflação, de aumento de preços. Se não bastasse, estamos confrontados com uma guerra na Ucrânia, na Europa, com implicações diretas naquilo que é a percepção sobre a capacidade de abastecimento energético, o que fez alterar também os preços e subir de forma significativa o preço da energia e, como sabemos, o preço da energia tem um efeito sistémico ao nível do preço dos outros produtos, das outras matérias-primas. E, portanto, enfim,
estamos deparados com uma realidade onde temos uma inflação superior a 10%. Como dizia há pouco, este é um desafio novo, mas também é importante ter em consideração aquilo que são as perspectivas de evolução desta inflação. E há diversos estudos, inclusivamente da Deloitte, que apontam para uma tendência de normalização, de redução da inflação nos próximos anos, em 2023 e em 2024. Portanto, provavelmente, nós estamos de facto a assistir a um pico de inflação no final de 2022. Dito isto, obviamente que a realidade, com uma inflação acima de 10%, tem impactos diretos. Nós estamos muito... Enfim, para nós é muito intuitivo, ao longo dos últimos anos, uma correlação muito forte entre o valor que gastamos e aquilo que conseguimos comprar. Este gráfico é particularmente evidente a esse respeito. A relação entre as duas linhas e o comportamento é praticamente o mesmo ao longo dos anos. No entanto, a partir de 2021, quando começaram a surgir sinais e depois a materialização do aumento de preço e da inflação, nós assistimos a uma divergência destes vetores. E isso significa que em 2022 nós estamos, de facto, a gastar mais e a comprar, do ponto de vista de quantidade, menos. E isto é uma alteração de paradigma fundamental. Isto, de facto, tem uma consequência direta na forma como nós planeamos o futuro. E, desde logo, tudo o que tem a ver com o consumo de bens de elevado valor, como a compra de casa, a compra de carro, são diretamente impactados precisamente por este fenómeno. Ora, também nós, em Portugal, naturalmente, estamos, de facto, a sofrer com este contexto. O nosso índice de confiança dos consumidores em Portugal tem vindo a degradar em 2022 de forma muito significativa. O nível a que estamos nos últimos meses para terem, eventualmente terão essa noção, mas é equivalente àquilo que se registou nos primeiros meses de pandemia. Isso é de alguma forma surpreendente, porque se recordam, nessa altura, o grau de incerteza que tínhamos sobre aquilo que iria ser o nosso futuro era substancialmente diferente daquele que temos hoje. E, portanto, há aqui um outro fator que, porventura, está a pesar de forma relevante, que é a redução do poder de compra que a esmagadora maioria das famílias portuguesas está efetivamente a sentir e que, de alguma forma, seguramente penaliza muito o nosso índice de confiança. Com este contexto, naturalmente, há expectavelmente alteração, seja nas intenções de consumo, seja nos hábitos de consumo dos nossos consumidores. E, portanto, dar-vos 2 ou 3 notas a este respeito. Há diversos estudos que analisam aquilo que são as intenções de consumo numa perspectiva rolling a 12 meses. E, genericamente, há uma expectativa por parte dos consumidores de reduzir o seu consumo nas diferentes categorias, com nuances, com intensidades distintas, mas também com algumas particularidades. Ou seja, há aqui, por exemplo, o caso da intenção de consumo em experiências, entendendo-se aqui o tema das viagens, das estadias, do lazer, onde se espera um aumento de consumo nos próximos 12 meses. Porventura, aqui estamos ainda com o reflexo do pós-pandemia, onde de facto nós vivemos muito limitados na nossa capacidade de atuação, na nossa liberdade, e estamos porventura ainda a recuperar um pouco desse tempo perdido. Obviamente há esta intenção de consumo ajustada e com opções diferentes no sentido de limitar o valor de consumo. Uma outra nota que tem a ver não com as intenções de consumo, mas com os hábitos de consumo que já estamos a assistir hoje. E, de facto, os estudos indicam que os nossos consumidores, nos últimos 3 meses, já alteraram efetivamente os seus hábitos de consumo, adotando um comportamento mais racional, necessariamente com menor lealdade às marcas. É natural a procura por marcas alternativas, por produtos substitutos, enfim, opções que verdadeiramente
permitam minimizar o impacto da inflação do ponto de vista financeiro nas nossas famílias. Uma nota muito rápida, um parênteses, para quem esteve presente na última conferência da Marketeer, onde a Deloitte tivemos a oportunidade de apresentar 7 tendências de marketing para 2022 e só relembrar que algumas dessas tendências apontavam para a necessidade de nós conseguirmos construir uma relação mais próxima com os nossos consumidores. Temas como o propósito de marca, a capacidade de nós construirmos esse propósito e, de alguma forma, passá-lo de forma intuitiva para os nossos clientes e que o percebam, que o entendam como uma diferença competitiva face à nossa concorrência. A necessidade de nós equilibrarmos o investimento entre o canal físico e canal digital, de forma a garantir que estamos presentes e disponíveis para os nossos clientes a cada momento no canal que lhes for mais conveniente. Também a necessidade de termos a capacidade de trabalhar um cada vez maior volume de dados do ponto de vista analítico para aumentar a nossa capacidade de personalizar a nossa oferta de produtos e serviços, mas também os nossos momentos de interação com os clientes. E não há dúvida que as empresas que já na altura vinham a seguir esta estratégia, este caminho, e que o continuam a fazer, hoje seguramente estão mais bem preparadas para responder ao desafio que estamos agora a enfrentar. Uma última nota de contexto, um estudo da Deloitte recente que dá nota de que mais de metade dos consumidores entendem que as marcas estão a tirar proveito deste contexto de inflação no sentido de gerar mais margem e mais lucro para a sua organização. E, portanto, não estão simplesmente a fazer refletir aquilo que é o aumento do custo das matérias-primas, do custo produtivo, estão a tirar partido deste contexto para aumentar as suas margens. O que, obviamente, nos transporta para temas como a transparência, a capacidade de gerar confiança nos nossos clientes, enfim, transporta-nos um bocadinho para o futuro. E é isso que queremos discutir. Nós entendemos que o marketing tem um papel determinante naquilo que é as lentes com que colocamos e com que olhamos e analisamos aquilo que é a nossa realidade atual e a definição da estratégia de futuro dentro de uma organização e em aglutinar a organização à volta dessa estratégia. E a estratégia pode ser mais moderada ou pode ser mais ambiciosa. E não há dúvida nenhuma que se coletivamente adotarmos uma estratégia mais conservadora, mais moderada, o futuro será seguramente mais difícil do que naturalmente poderia ser. E, portanto, queremos falar de futuro. Filipe, vamos à parte mais interessante. Sim. Muito obrigado, João. É muito evidente, ou ficou muito evidente, que de facto, ao nível dos consumidores, há alguma desconfiança, há alteração de hábitos de consumo, há opções mais conservadoras nas compras de bens e serviços, mas como é que estão as empresas a lidar com isto? Será que também estão a ter estes comportamentos conservadores? Será que, como dizia o Ricardo, estão a reduzir custos de marketing ou estão a usar isto como uma oportunidade para o futuro? E é um pouco isso que vamos ver aqui daqui para a frente, mas antes queria contar aqui um caso histórico. Antes de mais, eu pedia que levantasse a mão quem conhece esta pessoa. Portanto, não há mãos levantadas e é normal, eu também não a conhecia antes desta conferência e quando fui pesquisar achei a história muito interessante. Este senhor é Ole Kirk Christiansen, um dinamarquês que nasceu no final do século XIX e que tinha um fascínio por madeira e desde cedo procurou seguir essa sua vocação e foi viver para a Alemanha aos 20 anos para trabalhar numa fábrica de madeira. Curiosamente, é também o senhor que fundou uma das maiores empresas dos nossos tempos, uma empresa intemporal. Os nossos pais já brincavam, nós brincamos, os nossos filhos brincam e tenho a certeza que os nossos netos também brincarão com brinquedos Lego. E gostava de falar desta empresa porque passou por muitos tempos de incerteza.
Vou dar aqui dois casos particulares, que são a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Este senhor, na Grande Depressão, vendia sobretudo escadas de madeira, tábuas de engomar, objetos para casa. E as pessoas não tinham dinheiro para comprar produtos e, portanto, deixaram de comprar. Ele perdeu a mulher nessa altura. O que viu foi uma oportunidade para ir para coisas mais baratas e brinquedos. Viu que os brinquedos era algo que as pessoas continuavam a consumir, não havia grande oferta e dedicou-se a brinquedos de madeira. E foi uma forma de transformar num momento de incerteza. Mas há um segundo momento de incerteza muito grande, que é a Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, tem o infortúnio de existir um curto-circuito na sua fábrica que destrói por completo a fábrica e a casa onde ele vivia. E, portanto, está no meio da Segunda Guerra Mundial, muita incerteza, e decide, não, eu tenho aqui 26 colaboradores, eu tenho 4 filhos, eu vou criar condições para reestruturar completamente a minha empresa e para fazer disto um crescimento. No final da Segunda Guerra Mundial, depara-se com nova incerteza, disrupção das cadeias logísticas, falta de acesso a matérias-primas, quase que parece que estamos a viver os dias de hoje. E a verdade é que ele percebe, eu não posso depender destes fornecedores, destas matérias-primas, eu tenho que mudar de matéria-prima e vou ser a primeira empresa dinamarquesa a comprar uma máquina de injeção de plástico, e foi assim que apareceu a primeira peça Lego. Portanto, foi em momentos de incerteza que esta empresa tomou atitudes bold, atitudes corajosas, que a permitiram também transformar por completo o seu negócio. Mais recentemente, com o advento dos anos 90, o aparecimento dos jogos de vídeo, dos smartphones, dos MP3, as crianças começaram a preferir outro tipo de jogos, outro tipo de brincadeiras, e a Lego começa pela primeira vez na história a cair em vendas. Em 2003 perde 300 milhões de dólares e projeta perder 400 milhões de dólares em 2004. E, portanto, é criado um plano completo de reestruturação, é convidado um consultor para tomar as rédeas da empresa, é a primeira vez que aceita um CEO de fora no negócio familiar, e a verdade é que reestrutura por completo, faz um plano para vender grande parte dos ativos. Portanto, a Lego nessa altura tinha começado a diversificar muito os seus produtos, estava presente em tudo e mais alguma coisa, relógios, roupa, parques temáticos, e portanto já não sabia o que era o seu core e não sabia onde é que estava a ganhar dinheiro. E este senhor monta um plano de reestruturação grande, que obviamente tem em grande preocupação os temas financeiros para conseguir gerir os próximos anos, mas também é nesta altura que toma algumas atitudes corajosas de alteração completa do paradigma dos brinquedos. Cria novas avenidas de crescimento, como a expansão para a Ásia, como o licenciamento da Lego em filmes e em séries. Foca-se no seu core, reduz de 14 mil peças que existiam no seu universo para 7 mil, com isto também consegue reduzir bastante os seus custos e cadeia logística, e tem uma atitude muito importante, que é foca-se no consumidor e cria o sentido de comunidade Lego. E em vez de existirem 120 designers da empresa, ele faz entrar os 120 mil fãs adultos de Lego que lhes começam a dar ideias de como é que deve ser a evolução da Lego. A verdade é que esta reestruturação fez com que em 2013 a empresa seja muito saudável. Hoje, em 2013 teve lucros de 1,5 bis. Em 2020 tornou-se a marca mais valiosa do mundo. E para vocês terem uma ideia do que é a Lego hoje em dia, existem 400 bilhões de peças Lego no mundo. Isto quer dizer que cada ser humano poderia ter 50 peças Lego. E a título exemplificativo também, existem 4 bilhões de figuras dos homenzinhos Lego no mundo. Portanto, se fossem um país, seria o maior país do mundo. E já se representam cerca de metade da população mundial.
Pronto, isto é uma história engraçada e que mostra como uma empresa deu a volta em vários tempos de incerteza. E eu falei desta crise de 2004 porque quando tomam estas decisões é exatamente antes da crise do subprime. E poderiam perfeitamente ter tomado medidas apenas de controle de custos, mas não. Apostaram em novas vias e novas avenidas de crescimento. E vocês dizem, a Leg é um exemplo. Não. Vamos falar das empresas maiores do mundo. Não sei se têm ideia, a Amazon, portanto, uma empresa que hoje em dia é uma das maiores empresas do mundo, em 2008, mais uma vez, se calhar o último ano de grande incerteza com a crise do subprime, a Amazon colocou no mercado 3 produtos que hoje em dia são dos mais importantes para eles. O Kindle, a AWS, o negócio de cloud, e também o Amazon Prime. Portanto, estamos a ver como aproveitaram um ano de incerteza para estudar o mercado, para colocar no mercado novos produtos e serviços, para ter atitudes bold. Portanto, e como é que pensam os CMOs hoje em dia? E será que também vão ter estas atitudes bold? O que nós vimos foi que, e curiosamente recebemos esta semana um preview do estudo Global Marketing Trends 2023. Tivemos o 2022, apresentámos na última sessão. E tivemos aqui um lamiré do que será o estudo. E uma das perguntas que perguntam aos CMOs, de facto, é: num ano de tanta incerteza, quais é que são as vossas principais prioridades? Isto é um estudo que eu relembro que é feito a cerca de 1000 executivos de todo o mundo, empresas de média dimensão, empresas de grande dimensão. E o que eles nos dizem é, de facto, as minhas 3 principais prioridades são temas de crescimento, são temas de investimento. Redução de custos aparece apenas como 6ª prioridade. Eu acho que isto é muito elucidativo do que falávamos. De facto, as marcas não vão desinvestir, as marcas e as empresas querem usar este momento como uma oportunidade. E estas 3 principais prioridades, eu passo aqui muito rápido, são acelerar a adoção de novas plataformas e tecnologias. Obviamente que as marcas percebem que o consumidor está cada vez mais digital e que isto lhes permite novas avenidas de crescimento também, mas também a digitalização permite-me eu conseguir dentro de casa ser mais eficiente, digitalizar as minhas operações. Portanto, certamente que grande parte das marcas, grande parte das empresas investirá nestas tecnologias como forma de chegar melhor ao consumidor, mas também de tornar mais eficientes as suas operações. Em segundo lugar, e curiosamente, e vendo os casos históricos que falava, o que as marcas pretendem, o que as empresas e os CMOs acham que é a segunda maior prioridade, é investir em novos mercados, segmentos ou geografias. E por último, atuar sobre personalização, portanto conhecer cada vez melhor o meu cliente e entregar-lhe uma oferta diferenciada, personalizada e customizada. E portanto, nós falámos aqui muito de incerteza, há também o tema da inflação e eu gostaria também de falar aqui de 2 ou 3 casos como as marcas estão a lidar com o tema da inflação, nomeadamente o tema de comunicar com transparência. Portanto, é verdade que muitos dos marketeers vão ter que aumentar preços. Mas hoje em dia o consumidor tem relações com a marca que a obrigam a ser transparente. O consumidor, se percebe que a marca não está a ser transparente, tem a sua confiança alterada e põe em causa a sua fidelização à marca. Isto é natural. Há casos, dou-vos o caso da DSM, que é uma empresa de produtos de beleza, que enviaram um e-mail muito franco aos seus clientes a dizer: eu estou a ter um aumento de custos que nunca tive, nos últimos 8 anos fui sempre constante, não consigo continuar porque senão não serei sustentável, porque senão não vos consigo entregar os produtos e a qualidade que vocês pretendem. Daqui a 2 semanas irei aumentar os preços e pediria-vos que aproveitassem porque
durante estas 2 semanas os preços permanecem e vocês poderão comprar aos preços que sempre compraram. Isto foi feito por outras empresas também. A Hound Hill, a empresa de moda e de bens de casa, fez o mesmo, dizendo e explicando em detalhe como é que a sua estrutura de custos mudou, os custos do algodão aumentaram, o seu shipping aumentou. Mais uma vez, dou-vos a oportunidade de comprarem aos preços atuais e dou-vos um extra, que é: não irei cobrar shipping costs, apesar dos custos de transporte estarem mais altos. Enfim, as marcas que lidam com transparência têm dos seus consumidores mais confiança e é muito relevante. Em segundo lugar, aumentar e robustecer a proposta de valor. Portanto, também temos muitas marcas que terão que aumentar os preços, mas por que não fazer acompanhar esse aumento de preços de um aumento da minha proposta de valor dos produtos e serviços que eu vendo. Ainda hoje, ou esta semana recentemente, vimos uma notícia da parceria entre a Cibes e a Uber para o tema do MBWay e permitir os pagamentos. E isto é, de facto, a forma como marcas também aumentam a sua proposta de valor quando estão a fazer aumentos de preços. Nós todos somos clientes de telecomunicações, para dar um exemplo, e certamente que se vos disserem que vai haver um aumento de preços, não levaremos isso tão a bem como se nos disserem que vai haver um aumento de preços, mas que vamos receber alguma coisa com isso. Ou tenho mais canais, ou tenho um serviço de valor acrescentado, ou durante um mês posso ver não sei quantos filmes. Isto é algo que as marcas e as empresas podem fazer: aumentar a sua proposta de valor, melhorar os seus produtos e serviços em fase de aumentos de preços também. Por último, uma tendência que vemos muito e também funciona como conselho é como as marcas estão a olhar para o seu mix de produtos. Vimos, no que o João apresentou, que grande parte dos consumidores está a passar para produtos de marca própria, produtos substitutos mais baratos, e de facto as marcas têm que perceber que os seus consumidores estão diferentes. E para isso devem estudar quem é o seu consumidor e perceber se de facto é este movimento apenas para o low-end que tem que ser feito. Nós temos visto que as marcas estão a aproveitar também esta fase para melhorar os seus produtos premium e a sua oferta high-end. Isto parece um pouco um contrassenso, não é? Há uma crise, há incerteza, as pessoas têm menos dinheiro e estão marcas a fazer lançamentos de produtos premium. Que sentido é que isso faz? Dou-vos 2 exemplos. A Starbucks percebeu que é nos produtos premium que consegue, obviamente, mais rentabilidade, mas atrair mais clientes, porque nas bebidas simples ou mais baratas o consumidor faz em casa. As premium não consegue fazer, tem que se deslocar a uma loja Starbucks. A própria Heinz Molhos, vocês conhecem certamente o ketchup, lançou recentemente nos Estados Unidos uma marca que denominou 57 e que é o dobro do preço dos molhos tradicionais. E toda a gente ficou espantada. Como é que eu agora tenho uma marca que é o dobro do preço? Porque é que eu lanço isto agora no mercado? O que é que a Heinz percebeu? Percebeu que as pessoas deixaram de ter tantas opções de lazer. Se calhar vão jantar menos fora, mas preferem comprar este condimento de qualidade superior para fazer um jantar especial em casa. E, portanto, há aqui estratégias de eu melhorar o meu product mix através da compreensão do que é a necessidade do cliente e do que é o modelo atual. E pronto, como era o que tínhamos aqui para hoje, queríamos responder à pergunta: que certezas num futuro incerto? É muito difícil responder esta pergunta, mas acho que há 2 certezas que saem daqui hoje. Uma é que esta não será certamente a última fase de incerteza que vamos passar, muitas outras virão depois desta. E a segunda é, como foi provado pela história, as empresas que usam estes períodos como oportunidades de se transformar, como oportunidades de ser bolds, são também aquelas que saem com as suas marcas de forma mais robusta. Muito obrigado a todos e foi um prazer estar aqui convosco neste início. Filipe Sampaio,
João Matias Fernandes, muito obrigado pela vossa apresentação e pelos dados que trouxeram aqui, que é um ponto de partida e, mais do que um ponto de partida, é também o lançamento do mote e do tom desta conferência, que mais do que desafios é efetivamente um tempo de oportunidades. E dando continuidade ao nosso programa, temos agora uma apresentação com o título Tendências para esta Peak Season, efetuado por Alexandre Fernandes, Country Manager da Klarna Portugal. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. O palco é seu. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. O meu nome é Alexandre Fernandes, sou o Country Manager da Klarna em Portugal. Quem é que aqui conhece a Klarna? Ok, temos uma boa representação na sala. Eu hoje queria começar exatamente com este vídeo para que vocês sintam um pouco da nossa energia, que sintam um pouco daquilo que nós fazemos. E antes de começar a falar um pouco da Peak Season, quero falar também um pouco da Klarna, gostaria de fazer uma reflexão. E esta reflexão tem a ver com inflação e incerteza. A nível de inflação, eu não vou conseguir falar melhor do que o João da Deloitte fez. A inflação é uma constante macroeconómica, a economia é cíclica. Vem mostrar um pouco a resiliência das marcas, como nos vamos adaptar, como vamos conseguir ser relevantes num momento assim. A nível de incerteza, a incerteza para mim é uma constante. E a incerteza é uma constante porque as gerações mais jovens, as gerações que agora estão a crescer, não têm as certezas que nós tivemos. Não têm certezas de bens materiais, não têm certezas de imóvel, não têm certezas de automóvel, mas também não têm certezas imateriais. Um emprego estável, uma relação estável ou uma identidade de género. As conclusões que eu tiro com esta reflexão é que esta geração mais jovem tem mais medo que nós, mas também é mais livre. E é mais livre porque não tem laços tradicionais que os prendam num determinado lugar. Agora, o que é que nós, Klarna, temos a ver com isto? Tudo. Há mais de 150 milhões de pessoas incertas neste mundo que utilizam a Klarna para comprar, pagar e fazer serviços bancários. Há também mais de 450 mil marcas no mundo que confiam em nós para fazermos juntos esta viagem. Estamos presentes em praticamente toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Para os que não conhecem a Klarna foi fundada em Estocolmo, em 2005, e tinha uma ideia muito simples. Aliás, pensem que em 2005 o e-commerce não tinha nada a ver com o que é ao dia de hoje. Nós o que queríamos fazer era criar um produto fácil, simples, eficiente e seguro, que permitisse às pessoas comprar online, receber o produto em casa e só pagar depois. Ao dia de hoje, estas são algumas das marcas que nos acompanham e a Klarna foi criada e existe para qualquer marca que oferece tanto um produto como um serviço. Mas porquê é que acham que estas pessoas clicam na Klarna? Para mim, há 3 fatores que são fundamentais: marca, produto, ubiquidade, omnipresença. Já vos contei que a Klarna foi fundada em 2005 e quando fundámos a Klarna nós cometemos um grande erro. O nosso logo era azul. Então quando as pessoas me perguntam: Alexandre, porquê que vocês são rosa? Ou porquê que vocês fazem campanhas com drag queens? É exatamente por isto. 71% dos millennials preferem ir ao dentista do que ao seu banco.
Então a Klarna para nós é mesmo uma escolha para uma nova geração de shoppers. O que é que nós estamos a oferecer? Somos um banco de retalho, estamos no mercado, já vos disse, serviços e produtos que sejam fáceis, eficientes, seguros. No mundo de pagamentos, pagar no momento, pagar em 3 vezes, sem juros, sem taxas, pagar 30 dias depois ou financiar, com condições muito diferentes dos senhores que vocês viram ali à direita. O que nós estamos a fazer é juntar marcas à comunidade mais interessante de shoppers que existe. Estão aqui em cima. Em Portugal temos 70% mulheres, 55% millennials, 24% Gen Z. 300 mil utilizadores, 1.200 marcas a acompanhar-nos nesta viagem. Nós temos muita data. Sabemos quem é que eles são, onde é que eles vivem, que idade têm, que idioma falam, o que é que compraram, se são leais ou não a uma marca, se andam a repetir ou não compras com alguma marca, os seus interesses, canais, mas sabemos também o que querem comprar. E sabemos o que querem comprar porque eles dizem-nos o que querem comprar. E nós vamos criando features que as pessoas nos pedem. Vocês conhecem algum banco que tem na sua app wishlists, alertas de descida de preço? Não. E é isso que nós estamos a fazer. Então eu quero-vos contar uma história em como nós estamos a adaptar um momento de incerteza a uma certeza. E como nós estamos a adaptar de ser uma banca, um banco de retalho, a ser uma aplicação de compras. Quero-vos mostrar um vídeo do que vamos lançar. Agora, Peak Season. A Klarna juntou-se à NEPA e fizemos um inquérito a 17 mil pessoas em 17 mercados para tentar perceber o que é que estas 150 milhões de pessoas querem comprar e como é que vão comprar nesta Peak Season. Em Portugal entrevistámos 1000 pessoas e tirámos conclusões muito interessantes. A época da pechincha está a começar. Há uma correlação muito importante entre budget, planeamento de compra, compra de ticket mais altos, mas também as promoções que as pessoas esperam. Já não existe... Aliás, lembram-se destes vídeos que víamos talvez 5, 10 anos atrás da Black Friday nos Estados Unidos, em que as pessoas, basicamente um Walmart, abria as portas, a gente começava a correr e as pessoas começavam a lutar.
Isto não está a acontecer. Isto não está a acontecer porque as pessoas estão cada vez mais online. 44% dos portugueses admitem que este ano vão comprar mais online do que no ano passado. Mas ainda estamos a comparar a um 58% a nível global. Conclusões, talvez não sejamos tão digitais como pensamos. Porquê? 82% dos portugueses acha que vai poupar tempo e um 76% acha que vai poupar dinheiro. A viagem in-store. Conhecem o conceito de web rooming? Web rooming basicamente significa que as pessoas primeiro fazem a sua pesquisa online e depois vão à loja física. 70% dos consumidores portugueses frequentemente fazem a sua procura online antes de ir à loja física, uma diferença de 81% a nível global. Mas para nós, planeamento faz a perfeição. 84% das pessoas que compram online já sabem o que é que vão comprar. 61% esperam até que o preço baixe. Muito interessante, 89% dos inquiridos compara preços entre retalhistas entre fazer a compra de um determinado produto. 77% tenta fazer a grande parte das suas compras desta season agora na peak season, na Black Friday. A nível de compras, para quem é que as pessoas andam a comprar? Quando compram para oferecer, 48% dos inquiridos compram produtos para crianças. Quando falamos de produtos para nós próprios, 47% vai comprar roupa e sapatos. E o que é que isto tem a ver com Buy Now Pay Later? O que é que estamos a ver? 52% dos portugueses preferiria dividir as suas compras com o serviço de Buy Now Pay Later do que um cartão de crédito convencional. Maioritariamente Gen Z. 88% dos Gen Z shoppers em Portugal consideram que seria útil poder dividir o custo das suas compras. E o dado mais interessante para mim de tudo o que vos contei hoje, apenas 15% dos portugueses consideram dividir o custo das suas compras com um cartão de crédito. E é isto que vos quero contar hoje. Espero que tenham uma boa Black Friday e obrigado. Muito obrigado, Alexandre, por esta apresentação, e com estas duas apresentações está a ser lançado o mote e o tema desta conferência, onde iremos então analisar de seguida quais realmente são os P's do marketing que vão marcar a agenda de diversos setores e áreas de atividade. Vamos assim começar pela nossa primeira mesa de debate, que tem como tema Shrink no grande consumo, os novos P's, onde teremos a moderação da Maria João Vieira Pinto, diretora da redação da Marketeer, que irá apresentar os nossos convidados. Maria João e os nossos convidados, muito obrigado. Acho que não há lugar. Sim, isto é quase uma mesa de mulheres. Bom dia a todos. Bem-vindos a esta primeira mesa redonda aqui da 19ª Conferência da Marketeer. Vamos falar de shrink ao consumo ou não, porque eu fiquei um bocadinho dividida depois destas apresentações que vi. Vamos ver se de facto há um shrink ou não há. O que é certo é que o tema da poupança está na ordem do dia dos portugueses, com ajustes às compras e aos gastos mensais. Olhando a fevereiro de 2021, o que se verifica é que cerca de 80% dos consumidores portugueses está mais atento às promoções, 62% está a comprar menos roupa e acessórios, 61% diz que vai deixar de comprar produtos e serviços supérfluos, ou considera de valor supérfluo, e 57% revela uma maior procura por marcas próprias. E isso já vimos aqui, de facto, na primeira apresentação da Deloitte, que há uma migração para as marcas próprias. Ora, olhando apenas estes dados, o que se percebe é que há aqui toda uma mão cheia de desafios para as marcas e uma inevitável alteração de cabaz de compra. Que impacto é que isto vai ter? Isso é o que eu quero saber aqui numa conversa variada e alargada, porque de facto temos aqui players completamente diferentes. Muito obrigada, Joana Santos, diretora de marketing da GL.
Obrigada por ter vindo. A GL, para quem não conhece, talvez a marca mais conhecida será a Só Natural, aqueles sumos que há cerca de meio ano decidiram inverter e exatamente, estão ao contrário para os consumidores perceberem que de facto é de fruta fresca que se trata, não é? Quando se consome. Filipa Alpatan, responsável de marca e marketing da Galp. Inês Costa Cabral, Isabel Costa Cabral, desculpa, diretora de marketing da Perfumes e Companhia, e Renato Sousa Antunes, Head of Marketing e Vendas Internacionais da Casa Mendes Gonçalves. Para quem não conhece, tem a Paladin, que é uma marca incrível que tem vindo a construir marca nos últimos anos, de facto. Joana, eu vou começar exatamente por si, porque, e só tenho pena que não estejamos aqui com um shot de gengibre ainda para estarmos um bocadinho mais animados. Isto porque a empresa antecipou há cerca de 15 anos que a principal tendência que se vive neste momento é a procura por bens mais saudáveis, e de facto uma das tendências que foi apontada aqui é a transparência, e a GL e a Só Natural em particular sempre quis ser transparente e passar produtos de facto que mostrassem o que são realmente, fruta fresca. Mas o que eu pergunto é, neste momento, os consumidores continuam a estar dispostos a pagar, porque são produtos de maior valor no linear. Os consumidores estão dispostos a pagar esse valor? Maria João, nós acreditamos claramente que sim. A nossa marca, dentro da sua categoria de sumos frescos, é uma marca premium, em preço e em qualidade, e é aí que nós nos distinguimos. E falando aqui da necessidade, num contexto de incerteza, das marcas apostarem em investimento, em inovação e em crescimento, e como vimos, a redução de custos não é a prioridade principal das direções de marketing, nós vemos que... Isso é uma boa notícia também para nós, para os mídias, não é? Claro. Quer dizer que os investimentos também não vão baixar. Sim, no fundo, esta tendência que começou há uns anos e que nós tentámos antecipar e ser pioneiros na Europa da procura por produtos naturais e frescos, mantém-se e vai intensificar-se, porque de facto os consumidores estão cada vez mais informados, cada vez há mais informação, o online também permite essa facilidade de acesso à informação e à transparência das marcas, e portanto o consumo e a procura por produtos clean label, produtos de elevada qualidade, é uma tendência que vai continuar. Sabemos, obviamente, que conhecemos o nosso segmento de mercado, qual é o nosso grupo de consumidores, não somos uma marca de massa, podemos nos considerar uma marca de luxo dentro da nossa categoria, e é aí que nós temos que apostar. E sabemos que o consumidor... Mas para já não tem, desculpa interromper, Joana, para já não tem sentido nenhum impacto em termos de vendas? Sentimos que nos nossos produtos, digamos que mais convencionais, por haver mais concorrência, por serem produtos menos inovadores e, portanto, haver mais concorrência no mercado, há uma desaceleração. Por outro lado, e também tem sido essa a estratégia da empresa, os produtos mais inovadores, nomeadamente os nossos produtos funcionais, onde temos menos concorrência, e, por outro lado, onde o consumidor informado também há uma procura crescente, aí continuamos com uma posição forte e com uma tendência de crescimento. Temos também uma estratégia na GL relacionada com a exportação, e temos essa visibilidade de mercados que são pioneiros, e Portugal nesta categoria não é um mercado pioneiro, mas beneficiamos também no fundo de uma informação antecipada e conseguimos trazer algo que é constantemente inovador no mercado, e essa é a nossa estratégia. É por inovação, produtos de muita qualidade, contribuir também para uma economia sustentável, combater o desperdício alimentar. Nós usamos frutas e legumes, a chamada fruta feia, que não é vendida ao retalho para consumo pelo consumidor final, mas também promovemos essa sustentabilidade para os nossos fornecedores. Procuramos muito trabalhar sempre com fornecedores locais. Portanto, há aqui toda esta responsabilidade e esta cadeia de valor que, com a informação e com a procura de informação pelo consumidor, pelo nosso segmento, que é um público informado e com poder de compra e com um estilo de vida, com essa prioridade pela qualidade e por produtos saudáveis e naturais, nós continuamos a ter um mercado, e sabemos que é um mercado com crescimento. Apesar, obviamente,
obviamente, de uma concorrência apertada, da realidade das marcas próprias e desta incerteza e da inflação. Mas isto é um percurso um bocadinho semelhante ao da Paladin, não é, Renato? Ou seja, nós há pouco também falava-se do caso da Heinz, que continua a apostar em produtos de maior valor. E foi um bocadinho um trabalho que vocês vieram a fazer. Há o piripiri com cannabis, há a maionese de algas. É aí que conseguem manter o valor da Paladin e não cair? Sim, eu diria que com sim. inovação? Eu diria que sim. Antes de mais, muito bom dia a todos. Na verdade, a marca tem feito esse caminho. A própria estratégia de base foi construída assim. Não nos podemos esquecer que estamos, desde o início, a concorrer com os maiores players alimentares do mundo. Estamos a falar da Kraft Heinz, da Unilever e, portanto, teríamos, obviamente, que escolher um caminho diferente, um caminho alternativo. A lógica foi sempre muito essa. Aquilo que nós pretendemos e o nosso target consumidor, que é muito definido, um bocadinho à semelhança do que partilhava a Joana, é alguém que quer efetivamente muito um produto diferente. Aquilo que nós tentamos fazer continuamente é que a pergunta de partida, quando alguém pensa na Paladin, não seja eu quero uma maionese, vou alinhar, provavelmente esse caminho não irá dar à Paladin. Também não pretendemos que ele dê, portanto sabemos que há risco ou que há uma grande probabilidade de não dar. Aquilo que pretendemos é que aquelas pessoas que pensam, ok, eu quero fazer uma coisa diferente em casa e provavelmente vamos assistir novamente, tal como aconteceu com o Covid, a um crescimento das refeições em casa e da lógica de me sentir o próprio chefe da minha cozinha. Portanto, aquilo que queremos é quem chega ao supermercado e pensa, ok, quero ver uma coisa diferente, vou ver o que é que a Paladin lançou entretanto. Queremos que esse seja o mote e, portanto, os produtos diferenciados e com maior valor acrescentado são claramente o nosso grande trigger. Temos que estar nas bases, obviamente, temos que ter os básicos, mas a lógica é sempre essa, é surpreender o consumidor, ser muito fiel ao target e, portanto, é assim que nos temos posicionado e queremos continuar a posicionar. E vamos seguramente fazê-lo. Oh, Filipe, a diferenciação no caso da Galp será pela comunicação, diria eu. Eu quando estava a vir para o Estoril, estava sintonizada numa rádio que fazia referência, de facto, à vossa comunicação aliada ao Mundial, em que estão a reduzir as emissões, a compensar as emissões. Será também um bocadinho por aí? Porque de facto falar em custos nós associamos logo ao aumento de combustíveis, portanto não. Bom dia a todos. Como é que se mantém os consumidores fiéis e leais? Porque havendo uma redução do poder de compra, não é? Também irão cortar, diria eu. A Galp é muito mais. É muito mais do que combustíveis. A Galp é muito mais do que combustíveis. A Galp é um fornecedor de energia com uma oferta muito diferenciada, que vai desde os combustíveis ao gás, à eletricidade. E não termina por aqui, mesmo a nossa oferta de conveniência nos nossos postos tem mudado claramente, e o que nos obriga também é esta mudança de comunicação. Claro que sim. No caso dos combustíveis ou no caso do negócio de energia, temos tido uma preocupação constante em cada vez mais ter uma oferta integrada que seja uma mais-valia para o consumidor. E uma mais-valia não só naquilo que são promoções ou naquilo que são ações diretamente relacionadas com um determinado produto. E, por exemplo, neste caso, e falávamos há bocadinho que muitas das vezes não é só... Não é tanta diminuição de consumo, mas é uma transferência de consumo, não é? Aquilo que há bocadinho nos dizíamos, se calhar eu não posso ir jantar ao restaurante, mas posso jantar em casa com um produto diferente e se calhar mais gourmet. E, portanto, também há esta transferência de consumo e que nós não somos alheios. Por exemplo, agora através do Mundo Galp, o Evológico está ao preço do combustível normal todos os dias. Mas depois há também uma necessidade de aproximar, e no caso da Galp, de aproximar o consumidor àquilo que a marca está a fazer. A questão da literacia energética, a questão da transparência, a questão dos consumidores escolherem marcas que dizem o que são e que dizem o que fazem e que fazem o que dizem, e para nós isso é extremamente importante. Agora, claro que há oportunidades e que há aqui também... Nós não podemos ser alheios às tendências do consumidor, não é àquilo que se passa. E uma das coisas é, e há duas coisas, uma delas é o Saving Mode Activated, que é onde é que eu posso poupar para não perder em todo o lado. Não é? Há bocadinho dizíamos que se calhar vou comprar menos roupa para viajar mais, e portanto as experiências são algo que estão a ser cada vez mais valorizadas, e a Galp está a par e quer
caminhar junto a essas tendências. E dou-vos um exemplo. Acabámos de lançar há 2 meses, em setembro, um sabor exclusivo de um gelado em parceria com a marca Gelado e, portanto... A Tarte, exatamente. E, portanto, ir a um posto de abastecimento pode ser por combustível, mas também pode ser comprar um gelado único ou estar em casa e pedir um Uber Eats com um gelado único, por exemplo. Ou então, como é agora o caso do Mundial, como é que nós podemos contribuir, e aí vou à segunda tendência que tem a ver com Sustainable Mindset, os consumidores, e é verdade, nós só temos um planeta, nós só temos uma vida, e portanto há cada vez mais a consciência de que se eu puder escolher uma marca sustentável, ambientalmente sustentável, socialmente responsável, sustentável, economicamente sustentável, por que não fazê-lo? E, portanto, todas as nossas ações também estão a caminhar nesse propósito. Se a Galp quer e vai ser e é um líder na transição energética, se nós só temos um planeta, então como é que vamos poder aliar? E a campanha do Mundial é muito isso. Nós somos patrocinadores da seleção há mais de 20 anos e pensámos muito como é que agora vamos, uma vez mais, patrocinar a seleção neste Mundial de Futebol e como é que podemos tornar o nosso propósito de regenerar o futuro em conjunto com a sociedade palpável e materializável. E é através da compensação da pegada carbónica na comitiva portuguesa no Mundial. E, portanto, o que eu sinto e que tem sido um grande esforço no trabalho da Galp é, não estando alheios, antes pelo contrário, às tendências de mercado, às tendências de consumidor, como é que o nosso propósito e o nosso compromisso e o nosso dever e a nossa responsabilidade conseguem casar com tudo isto que se passa. E sabemos que é um contexto difícil, de incerteza, de volatilidade, mas comprometidos com este consumidor e ao lado deste consumidor. Isabel, Perfumes e Companhia é talvez a maior cadeia de retalho de perfumarias exclusivas. Como é que todas as tendências se jogam lá? Porque estamos a falar de bens aparentemente ditos supérfluos, para muitas pessoas não serão, não é? Mas com um preço mais elevado, é um desafio enorme manter as vendas e continuar a garantir que o consumidor vai à loja. Bom, eu acho que é evidente que vem uma crise, ou seja, acho que não vale a pena encararmos de outra forma. Acho que compete aos vários atores de cada setor estar efetivamente muito atento, porque eu acho que é um momento de transferência, ou seja, temos falado muito dessa palavra. O consumidor vai continuar a consumir, vai ter mais restrições, porque evidentemente tem menos dinheiro, ou o seu dinheiro vale para menos. Pronto. Mas no momento em que ele escolhe e que decide comprar, ele vai ser ainda mais exigente nesse momento e vai querer uma experiência melhor. Portanto, eu acho, na nossa leitura, é efetivamente um momento da transferência em que temos de ter nas nossas lojas uma oferta mais adaptada a este momento. Existe um fenómeno um bocado estranho, mas que se falou aqui há pouco, que é em momentos de crise no setor de luxo, existe, ou luxo acessível, onde nós estaríamos, existe um efeito de premiorização, ou seja, no sentido em que as pessoas têm uma vida mais difícil, têm mais restrições e no momento em que decidem consumir, querem realmente apostar em algo que sentem que merecem, que é um momento... Como víamos na apresentação de Deloitte, nunca se custou tanto e nunca se comprou tão pouco, não é? Exatamente. E as pessoas procuram mesmo este momento de indulgência, de satisfação e de experiência. E aí, claramente, nós temos uma responsabilidade grande, porque a pessoa vai abdicar de outras coisas para vir comprar às nossas lojas os produtos das marcas que vendemos e tem de sair com uma sensação de que fez uma boa escolha e que fez uma compra que valeu a pena. Eu acho que é este o momento que realmente vai marcar no nosso setor, é as pessoas sentirem que valeu a pena. Quem conseguir fazer esse caminho e dar essa experiência vai sair certamente fortalecido desta crise. E, portanto, isto é o primeiro fenómeno da premiorização, que não é o que se espera numa crise económica, mas que acontece. Já aconteceu no Covid, ou seja, as marcas mais premium, com uma proposta de valor maior e mais acrescentado, maior qualidade, foram as que conseguiram realmente vencer melhor e sair mais fortalecidas. E depois, por outro lado, é evidente, existe este conceito que afeta todos, ou seja, todos, o nosso dinheiro vale menos. Portanto, queremos comprar as mesmas coisas, se quisermos a mesma quantidade pelo mesmo valor, vamos ter de fazer uma compra em produtos mais económicos. Da mesma maneira que existe
No mass market, o tema das marcas brancas, portanto, que já se falou e que efetivamente o cliente tende a escolher. Isso era exatamente o que eu ia perguntar, porque de facto a nota que eu tomei também é que de facto 80% já mudou os hábitos e tem menor lealdade às marcas e 35% dos consumidores portugueses já mudaram para outra marca e as marcas próprias estão a crescer. Vocês também têm concorrência? Temos. Mas nós temos uma sorte, é que vendemos muitas Não é só marcas. aqui, não são só aqui as bebidas. Não, e não os são. temperos. Nós estamos num momento super dinâmico do nosso setor. Também tem sido, obviamente, desafiante, mas tem revelado que tem sido uma espécie de democratização do mercado e que tem entrado mais consumidores e tem dado maior dinamismo ao setor do retalho da beleza. Pegando neste conceito também das marcas brancas que falávamos, nós, na verdade, no nosso portfólio temos inúmeras marcas, desde marcas com cremes de cuidados de rosto a 500 ou a 1000 euros, a produtos numa gama mais acessível. Pronto. Eu acho que nos compete estar muito atentos a esta bipolaridade que achamos que vai acontecer. Por um lado, continuar a ter uma aposta de valor acrescentado nesta primeirização, mas também estar muito atento e ir oferecendo ao nosso consumidor propostas de valor mais acessível para que eles fiquem dentro do retalho seletivo, como nós queremos, senão pronto, acabarão por passar transitoriamente para o mass market. Já aconteceu, ou seja, já houve outras crises, a crise do subprime, mesmo durante o período do Covid, até por circunstâncias, porque as perfumarias estavam fechadas e os supermercados estavam abertos. O cliente procura às vezes propostas de valor pelas suas circunstâncias mais económicas, mas o cliente é sábio e é exigente, portanto ele também sabe que assim que tiver a oportunidade vai querer voltar a consumir produtos que lhe dão maior satisfação, um maior posicionamento de qualidade, de aspiração e portanto é um momento transitório, ou seja, eu acho que temos de ter, o João da Deloitte penso que falava disso também, alguma tranquilidade para enfrentar este período. Vem uma crise, mas é claramente aproveitar o melhor que ela nos pode trazer, seja da afirmação de dar uma proposta de valor ao consumidor, de estar atento para lhe dar uma proposta mais económica no momento em que ele procura isso. Ele não vai querer ir comprar ao supermercado, porque não é esse o ambiente natural onde ele está habituado a comprar. Portanto, compete-nos conseguir satisfazê-lo dentro deste segmento mais de luxo acessível. E, portanto, acredito que vai ser difícil, mas claramente vão sair boas conclusões será um momento. deste período. Este tema das marcas próprias, como é que é trabalhado, seja na Zona Natural ou na Paladin? Porque, de facto, vocês estão a ter cada vez mais concorrência, não é? Sim, sim. Nomeadamente parte da distribuição. Sim, a categoria das bebidas e, no nosso caso, dos sumos frescos, nota-se perfeitamente no linear cada vez uma presença maior de outros concorrentes, nomeadamente das marcas próprias. Por um lado, encaramos isso com algum otimismo, no sentido em que é um sinal do desenvolvimento da categoria, não é? Portanto, há mais espaço para os nossos produtos, claramente é porque há mais procura, há mais interesse, e é um consumo que está a entrar mais na casa dos portugueses. E, portanto, encaramos, obviamente, aqui com o desafio que faz parte do setor. Vemos como uma oportunidade. Por um lado, estamos a democratizar a categoria para o público, para o consumidor. Desafia-nos a sair aqui da nossa zona de conforto e, como eu disse há pouco, procurar os nossos produtos mais diferenciadores, um posicionamento diferente, para que, de facto, para o consumidor não seja chegar ao linear e o sumo de maçã da marca própria não pode ser comparável a nenhum sumo só natural. Por alguma razão nós nem sequer temos sumo de maçã, porque para nós não é um produto com valor acrescentado que de facto justifique o enquadramento e o posicionamento na nossa marca, apesar de usarmos maçã em todas as nossas receitas. Por isso é realmente... O consumidor sabe isso, Joana? O consumidor sabe isso, tem esse conhecimento para poder fazer a escolha? Ou vai olhar ao preço? O consumidor vai sempre olhar para o preço, é uma realidade do retalho, vai olhar para o preço, vai olhar para as etiquetas amarelas a dizer promoção, vai olhar para o símbolo da percentagem das promoções. Obviamente também temos isso refletido no nosso plano de trade marketing,
portanto, em parceria com os nossos clientes da grande distribuição, um plano promocional, um plano que reflita também os produtos sazonais, porque é também uma estratégia da GL. Temos produtos que, apesar de os conseguirmos distribuir ao longo de todo o ano, têm obviamente picos de procura consoante a época do ano. Temos um sumo de melancia, temos um sumo de romã, temos o shot de gengibre, que agora na época do inverno, para preparar a imunidade e por aí fora. Portanto, procuramos... O preço, obviamente, temos que o encarar, é um desafio naturalmente, e as marcas próprias conseguem, obviamente, é a estratégia ter um preço diferente das marcas de fornecedor, mas o nosso caminho é, estando a concorrer no mesmo linear, não ter essa mesma oferta, como aqui o Renato dizia em relação à Paladino, é ter uma referência, ter um produto, uma variedade, que as pessoas vão lá procurar o que é que eu tenho aqui de diferente e que não vão encontrar nas outras marcas na concorrência. E é esse o caminho estratégico da GL, sempre foi, vai continuar a ser, o da inovação, o de produtos realmente de valor diferenciado, porque a guerra do preço acaba por destruir aqui valor para as empresas, e o consumidor acaba por ser penalizado, porque vai ter uma oferta menos variada, vai ter acesso a produtos menos inovadores, menos diferenciadores, acaba por não haver aqui uma evolução também da categoria, e não é mesmo de todo por aí que a GL quer ir. Vocês notam essa pressão do preço por parte das marcas próprias, Renato? Sim, Maria João, eu gostaria de começar por fazer um disclaimer que tenho que fazer. Nós, além de sermos donos da Paladino, tem outras marcas. Sim, somos um dos principais, ou o principal, aliás, produtor de marcas próprias da nossa categoria em Portugal. Portanto, temos um bocadinho essa abordagem dual. Mas aquilo que eu acredito, até porque sou um devoto das marcas, é precisamente que cumprem papéis diferentes. Como dizia a Joana, se nós pensarmos no linear, há um papel muito importante das marcas próprias, e que no fundo é um grande sinal, quando existem e quando crescem, quer dizer que a própria categoria está a ganhar peso e relevância. Portanto, isso acaba por afetar positivamente todo o mercado. Além disso, eu acho que nós, principalmente em anos difíceis como este, temos de nos relembrar da essência do marketing e das marcas, e gerir uma marca tem ferramentas excepcionais que na maioria dos anos, ou nos anos menos difíceis, nós muitas vezes não nos lembramos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos obviamente uma estratégia e somos muito fiéis a ela, somos muito fechados nela, mas temos que perceber que anos como este que se avizinham serão particularmente difíceis, e por isso não há só estratégia, também existem táticas, e há movimentos táticos que todos nós, enquanto gestores de marcas e gestores de marketing, temos e devemos de saber utilizar. Portanto, aquilo que nós faremos, e falaram disso também no início, a Deloitte muito, o João ou o Filipe, não tenho a certeza, sobre ouvir o consumidor, é ouvir muito o nosso consumidor e perceber que neste ano difícil temos de estar com ele e temos de o ajudar também a fazer essas decisões mais racionais. Portanto, taticamente, faz muito sentido provavelmente pensarmos em tamanhos que não são habituais, em formatos que não são habituais para os nossos produtos. Em ajudar o consumidor, por exemplo, no seu investimento por quilo, baixá-lo para que a vida do consumidor seja mais fácil, mantendo aqui no fundo e sendo fiel à marca. Portanto, o que eu acho é que nós, neste ano particularmente difícil, enquanto gestores de marca, não falando redeflação das marcas, é que vocês não vão fazer, não é? Manter o preço e dar-nos menos produto é que nada. Não, isso não, obviamente não, porque não é aquilo que o consumidor quer. Mas é um bocadinho isso. E taticamente, eu acho que temos que ter essa abertura e temos que perceber que também durante o ano é possível, com um plano dinâmico, e temos que ser mais dinâmicos do que nos outros anos, seguramente, fazer também, mesmo ao portfólio, alterações táticas, alterações curtas, in and outs, apostar no fundo em ferramentas que são mais temporárias e que nos podem ajudar muito enquanto marcas a fortalecer e, sobretudo, a ajudar os nossos consumidores nas suas decisões diárias de aquisição. Filipe, eu estava a deixar para o fim, mas assim, vocês também têm concorrência, não é? Porque, e é forte porque, de facto, quem vai para marcas que não são uma Galp ou outros grandes players é por uma questão de preço só. Nesta altura, vocês notam uma maior transferência ou não? Eu acho que tem tudo a ver com aquilo que falávamos há pouco. Tem a ver com as escolhas que se fazem e, obviamente, que há áreas, até mesmo de energia, que nós sentimos que pode haver mais uma escolha até mais fácil de eu ir abastecer, por exemplo, e em vez de ir abastecer à Galp, abastecer numa low cost. Mas aí tem a ver com a questão que
eu falava há pouco que tem a ver com o benefício integrado e aí a Galp, como oferta integrada, tem realmente vantagens para o consumidor. Não só por sendo um player integrado de energia, não é? Mas também por todas as parcerias que agregamos à marca e agregamos à nossa oferta, como é o caso, por exemplo, da Uber Eats, ou como é o caso da parceria que temos com o Continente. Ou seja, a escolha, e cada vez mais, e já se falou muito na inteligência do consumidor, do facto do consumidor estar cada vez mais informado, estar cada vez mais atento. E há bocadinho também víamos que é o consumidor quer manter experiências, quer manter, e há bocadinho a Isabel também focava nisso, quer manter esse seu lado de indulgence, e portanto a nossa aposta passa muito por não ser uma escolha única, ser esta escolha de oferta integrada. Poderão reforçar esse tipo de parcerias? E acreditamos que com as parcerias que temos, que extravasamos a poupança e que levamos a poupança muito para além de uma escolha única e pontual. E que, portanto, é benéfica para o cliente e que, em muitos casos, representa mais de 250 euros por ano. Portanto, é muito significativo. E nesta altura mais ainda. Claro. Nós estamos nos minutos finais, eu só vou perguntar a cada um. E então, 2023, como é que vai ser? Que trabalhos é que vão ter em casa? Isabel. Eu acho que claramente desafio, acho que é a palavra de ordem. Outra é agilidade, porque eu acho que vamos ter de estar muito atentos ao que está a acontecer, o que o cliente procura e pede, e portanto dar uma resposta muito fácil nisso, mas acho que realmente não devemos esquecer que é o momento de fortalecer como marca a nossa proposta de valor, porque, como dizia, esta crise vai ser passageira e a seguir vão ficar mais fortes as marcas que realmente deram valor, que foram transparentes, que trataram com responsabilidade o consumidor. Filipa? Eu gostava de acrescentar, obviamente que estou 100% de acordo, gostava só de acrescentar, e no nosso caso é um compromisso que tem a ver com o compromisso de transição energética. A Galp está comprometida em ser neutra de carbono até 2050 e isso vai exigir de nós uma grande resiliência e um grande foco em termos de estratégia. Portanto, a capacidade de agilidade e de flexibilidade sem perder o foco. 50% do nosso CAPEX vai ser investido em energias renováveis e energias sustentáveis. Portanto, este pé, sem esquecer o futuro e o pé no presente, sem dúvida que vai estar no nosso 2023. O 2023 da GEL vai necessariamente ser desafiante. Vamos continuar a apostar na exportação, que é um dos vetores de crescimento da empresa desde 2014, não só na Europa como nos Estados Unidos, onde temos uma Onde vocês têm imunidade fabril, não é? Que tem registado um crescimento surpreendente. Mas vamos também trabalhar no sentido da proximidade com o consumidor, porque o nosso produto... Nós temos um formato de consumo out of home, mas temos também os formatos familiares de consumo em casa. E, no fundo, esta transferência do momento de consumo, de o consumidor procura, se calhar não vai jantar tantas vezes fora, mas vai querer fazer um bom jantar em casa, ou um bom brunch em casa, um bom pequeno almoço, e conta connosco. E vai ser também por criarmos aqui esta experiência e esta relação de novas oportunidades e de novas rotinas também para o consumidor sentir que, apesar da inflação e destes desafios, consegue manter ou até melhorar o seu estilo de vida e ter esses objetivos pessoais, contar com a ação natural para isso. Bem, do nosso lado eu diria, acima de tudo, dinâmica, muito ligada à flexibilidade, que teremos de ter seguramente para responder aos desafios que vamos ter durante o ano inteiro. Depois, transparência, muito relacionada também com a sustentabilidade e com os esforços de sustentabilidade que todos nós estamos e temos que fazer cada vez mais, até para fortalecer o propósito das marcas e a nossa proposta de valor também para a sociedade e para o consumidor. E por último, que eu acho que é muito importante, efetivamente em 2023 nós conseguirmos comunicar com o nosso consumidor, porque temos uma responsabilidade grande e falámos de confiança no início, temos também uma responsabilidade grande enquanto decisores, enquanto marcas, de não permitir, porque a confiança acaba por resultar também de um sentimento generalizado e parte também de nós sermos positivos, continuarmos a apostar e a investir nas nossas marcas e a fazer com que o mercado continue com a sua dinâmica. Há um papel também nosso nisso, aqui em termos de confiança, e que nós queremos também continuar a fazer.
flexibilidade, inovação, transparência, autenticidade, e vejo-vos aos 4 muito otimistas, que é muito bom sinal terminarmos a primeira mesa redonda assim. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado a todos pela vossa participação e pelos dados e pelos os P's e outras letras e outras iniciais que nos deixaram como tendências para o próximo ano do grande consumo. E a seguir ao grande consumo temos então os serviços. Deste modo, para dar seguimento à nossa agenda, temos uma segunda mesa de debate com o tema os novos P's, os próximos territórios dos serviços, onde eu vou já apresentar os convidados, enquanto eles estão ali a acabar de porem os micros, onde temos como convidados Cristina Tavares, Head of Branding and Communication da Fidelidade, Marta Cunha, Diretora Executiva de Marketing e Vendas do Grupo Germano de Sousa e Nuno Paisana, Diretor de Marca do Santander. Esta mesa será moderada pelo Daniel Almeida, jornalista da Marketeer, que teoricamente devem estar a chegar. Mas eu se calhar convidava já a entrarem no palco. Podem entrar, Cristina, Marta. Onde quiserem. Não tenho muito jeito para entertainer de tempo assim, mas poderia tentar cantar alguma coisa, mas também não é a altura para isso. E, portanto, vamos só esperar que devem estar a pôr o resto dos micros para que possamos dar continuidade ao nosso painel. Podemos já dizer que a seguir a este painel depois temos o nosso tradicional coffee break. Temos ali uma série de ativações de marcas que eu penso que serão muito interessantes e onde também teremos um painel onde cada um poderá escrever qual é o P mais importante que vos vai guiar em 2023. Portanto, fica já desde já o desafio para que no coffee break também possam ir ao tal painel e escrever o vosso P ou os vossos P's, as vossas prioridades e realmente o que vai marcar a vossa agenda para 2023. Bem? Muito bem. É um prazer voltar a revê-las. Podemos falar um bocadinho as duas. Se quiserem podem começar as duas a conversar sobre do Germano de Sousa e, portanto, ou seja, toda a parte do laboratório, toda a parte de serviços proporcionados por essa associação e da fidelidade e, portanto, costuma ser engraçado, eu vou dizer uma coisa que se calhar é complicada aqui nestes novos ambientes, que é, mas geralmente as senhoras é que costumam chegar mais tarde, não é? Mas de qualquer maneira aqui os homens é que estão... Não? Não. Já Estamos não. a ver como está a má fama, não é? O mundo está mesmo realidade, invertido. já não O é mundo bem está assim. mesmo invertido. Há muitas coisas a mudar. Peço desculpa por este pequeno intervalo aqui nesta altura. Os serviços às vezes são demorados, mas são bons, portanto. Bem-vindo, Daniel. Falta o Nuno. Falta o Nuno, não é? Falta só o Nuno Paisana, do Santander. E, portanto, Daniel, pode já começar, então, Vamos a fazer começando. as apresentações. Muito bom dia à nossa audiência, bom dia também a quem nos segue via streaming. Temos aqui um grande desafio hoje, que é um bocadinho fazer futurologia. Já falámos muito de incerteza, de inflação também, mas eu gostava de recuar um bocadinho no tempo, porque provavelmente nunca se falou tanto de saúde e de bem-estar como hoje, ou como nos últimos 2 anos e meio. Como é que esta tendência tem transformado a relação do Grupo Germano de Sousa com os seus clientes? Que tendências é que têm vindo a observar nestes últimos 2 anos e meio? A missão do Grupo Germano de Sousa é sempre o doente, a proximidade com o doente, trabalhamos e vivemos para o doente. Estes 2 anos foram um verdadeiro desafio. Estivemos na linha da frente no combate à Covid-19. Obviamente o mérito não é do Grupo Germano de Sousa, é de todos os laboratórios convencionados e também do Estado.
Relembro que o grande desafio aqui foi dar resposta. Foi dar resposta ao diagnóstico de um vírus que ninguém conhecia. Portanto, não tínhamos instrumentos, não tínhamos plataformas, não tínhamos equipas. Claro. Tínhamos o único laboratório... Deram o número errado. O único laboratório não tinha capacidade para... Era o Instituto Ricardo Jorge e, portanto, não conseguia fazer um rastreio ao nível nacional e, portanto, foi um arriscar também. Foi um arriscar do Grupo Germano de Sousa, na linha da frente, com um investimento brutal, porque eu relembro que o início apareceram vários equipamentos, portanto havia a falta de reagentes. Eu posso relembrar que o custo de um reagente de um teste custava 90 €, portanto nós fizemos encomendas para kits e desapareciam, eram vendidos para outros países. O desafio também, para além do investimento de pessoas, reagentes, maquinarias, plataformas na biologia molecular, que não estávamos preparados, ninguém estava, foi fazer face a todas as intempéries do mercado, que eram os roubos, era não haver kits, montar-se mais de 210 pontos de rastreio por todo o país, trabalhar 24 horas em laboratório, termos pessoas capazes de o fazer. Não fechávamos portas, não fechávamos, eram 24 horas sobre 24 horas, eram 15 mil testes por dia. Portanto, o Grupo Germano de Sousa acabou por fazer cerca de 20% dos rastreios ao nível nacional. Portanto, foi um grande desafio. E foi um grande desafio, não só em termos de investimento, mas também ao nível de pessoas. Investimento também porque, como não havia reagentes, nós tínhamos que ter todo o tipo de plataformas, todo o tipo de equipamentos. Porque se faltasse um reagente, tínhamos que ter aquela máquina para utilizar. Portanto, tínhamos que ter ali sempre um backstage muito forte. Portanto, aqui eu acho que o desafio era dar resposta de norte a sul do país, trabalhar com SNS, trabalhar com os outros laboratórios, dar resposta ao utente e depois toda a outra parte humana que também vimos ao longo destes 2 anos nos centros de Covid, que não era só dar resposta em tempo útil, era também a parte humana das nossas equipas, que por vezes quase que nem dormiam e estavam ali na linha da frente, dar também um apoio psicológico às pessoas que viviam uma pandemia e ninguém tinha passado por isso. Cristina, bom dia. E outro vertente positiva que podemos retirar é também o maior foco na prevenção, não é? De acordo com os dados da APS, a Associação Portuguesa de Seguradores, mais de 3,1 milhões de portugueses já têm seguro de saúde privado. Como é que este ramo da saúde tem evoluído no seio da fidelidade? Que evolução é que tem registado? Sim, existem, hoje nos dados do mercado é mais ou menos 3 milhões e 100, um bocadinho mais do que isso até. Nós, Fidelidade, somos líderes de mercado, estamos com mais de 1.200.000 clientes e para ter uma ideia mais ou menos da dimensão do que é que isto representa dentro do negócio da Fidelidade, é cerca de 25% do negócio não vida e 12% do negócio total da seguradora. É muito significativo e acho que realmente o que tem acontecido nos últimos anos tem sido interessante também em termos de observação, não só para percebermos, por exemplo, o período do Covid, acho que foi uma experiência para todos nós em dimensões diferentes, mas muito marcante, e realmente o que trouxe foi uma maior consciência das necessidades que nós temos, e a saúde sendo obviamente a mais premente, a mais relevante, se quisermos assim, do ponto de vista de segurança individual, de família, até de comunidade global, não é? E com todos os problemas que existiram com o Sistema Nacional de Saúde, ainda mais elevou a relevância que esta área tem na proteção individual e social até. E, portanto, foi um momento muito interessante estes 2 anos, com tudo o que trouxe, obviamente, mas foi uma oportunidade de crescimento e de conhecimento e de desenvolvimento muito significativa. Nós crescemos muito enquanto mercado, globalmente, de saúde, e estamos ainda em crescimento.
acreditamos que nesta fase estamos a chegar a uma fase de maturidade em termos de capacidade de aquisição. O mercado, obviamente, não é elástico e acabamos por sentir um bocadinho isso, mas sabemos que de todo aquilo que é o âmbito da proteção, os seguros de saúde têm um papel muito relevante e muito importante e estão dentro das prioridades máximas das famílias, como é natural. E, portanto, aquilo que nós também sentimos muito é que a importância da comunicação contextual, quando nós olhamos para o processo todo que existiu durante estes últimos tempos, a importância de uma informação e de uma comunicação personalizada com os nossos clientes e contextual é muito importante para também conseguirmos passar a verdadeira relevância da proposta de valor que temos. E, por exemplo, um exemplo muito concreto foi, durante o período de Covid, nós fomos os primeiros dentro do mercado, depois todos fizemos, mas fomos os primeiros onde atribuímos portanto, a coparticipação dos custos Covid, que na altura não era possível, e realmente comunicámos com os nossos clientes, estivemos sempre a participar ativamente no sentido de passar a maior informação possível, de forma muito transparente, para termos todos a consciência do que estava a acontecer, e foi extraordinário o resultado. E acho que este é um insight muito importante para todas as marcas, para nós que estamos neste setor, que é as pessoas que começam sim a filtrar muita informação, mas querem muita informação contextualizada, informação com valor, informação que lhes traga também uma relevância grande naquilo que é as suas necessidades, e nós enquanto marcas também temos de ter muita consciência disso. Este momento agora, obviamente que também é desafiante, não é? Portanto, estamos aqui numa outra entrada de um processo diferente, saímos de um período complicado, estamos a entrar agora noutro igualmente complicado, mas as marcas e nós enquanto Multicare e Fidelidade estamos exatamente no mesmo processo e no mesmo caminho, e sabemos, por exemplo, que tudo aquilo que nós temos desenvolvido e hoje temos como proposta de valor para os nossos clientes tem contexto e pode ser bastante valorizado, como por exemplo o acesso a médicos online, onde permite com grande facilidade acederem sem limites de utilização, terem um médico que lhes permita prestar toda a assistência e estar com eles. Temos a oferta dos check-ups, portanto não tem nenhum custo para os nossos clientes, nós oferecemos isso com alguma periodicidade, exatamente na lógica da prevenção, na lógica das pessoas estarem atentas à sua própria saúde, e temos também uma aplicação que permite as pessoas terem aqui comportamentos de vida saudável e também terem incentivos nesse sentido. Isto porque a consciência da saúde, nós acreditamos muito, e isto aqui, pegando na lógica da comunicação e de posicionamento de marca, é que a consciência da saúde também é uma parte ativa de todos nós, não é? E tem que ser. Nós não podemos ficar à espera que aconteça qualquer coisa, nós temos que ter uma ação de prevenção individual e cada vez mais uma consciência nesse sentido. E, portanto, tudo o que temos feito, tudo o que temos desenvolvido, todas as nossas propostas de valor estão muito também neste caminho e acreditamos que, obviamente, contextualizadas naquilo que é a realidade que hoje temos. Nuno, o Santander também tem a área de seguros de saúde, provavelmente também estará em crescimento. Alô? Perfeito. Mas não lhe vou perguntar, até para não centrar apenas a conversa na área da saúde, e até porque o foco mesmo em termos mediáticos tem vindo a passar um pouco da pandemia para a inflação. Infelizmente é um tema que é incontornável, e os bancos voltam a estar aqui um pouco no olho do furacão, não é? Sobretudo pelas subidas das taxas de juros. Como é que se gera uma marca do setor da banca neste período de incerteza, tendo em conta também a concorrência crescente? Ainda há pouco vimos o Alexandre a falar do caso da Klarna, que em Portugal ainda não tem a vertente de banca digital, mas já existem outros players que vos fazem concorrência direta. Como é que se gera uma marca bancária neste contexto? Então, estou-me a ouvir, desculpem. Então, a primeira coisa é que as marcas bancárias sempre foram entidades por si só. Si só, no sentido, dentro do seu ecossistema, nunca tiveram uma vocação de olhar muito para os consumidores como pessoas. E a primeira parte aqui, que eu acho que é o grande desafio de toda a banca, não é só do Santander, é dar uma componente para além da transacional, que é obrigatória e faz central da nossa vida, para uma componente de o que é que nós estamos lá a fazer. Isso parece um bocadinho tardio estar a falar de propósito, mas discute-se muito o propósito. Já se discutiu muito, os anos passados foram anos de propósito, e a banca está neste momento a consolidar o propósito, porque na verdade há uma noção muito mais de longevidade e de relação que se pretende estabelecer com as pessoas. Eu digo pessoas, não digo consumidores, porque eu detesto ser consumidores, porque consumidores é
particularidade pequena da nossa vida, não é? Nós somos consumidores, mas somos muito mais consumidores, somos pessoas, não é? E ter um propósito associado a uma marca de instituição financeira que está associada à transacionalidade é mesmo esse desafio, é fazer essa transferência de valor emocional para as transações que nós fazemos do dia a dia. Eu escolho uma marca porque ela tem um significado mais profundo para mim do que propriamente fazer um pagamento ou fazer uma compra a 3 vezes, como estava a dizer. Portanto, esse é o primeiro desafio. Nós estamos sempre a jogar em 2 tabuleiros, o tabuleiro do curto prazo e o tabuleiro do longo prazo. Nas alturas de crise, normalmente, nós temos o foco, a tentação é ir bem para o curto prazo e promoção e agora vamos fazer valor. Mas isso não constrói marca, não constrói marca. O que nós temos visto e temos a história das marcas a fazer esse tipo de resultado é que as marcas que estão presentes não são as marcas que fazem promoções, as marcas que estão presentes são aquelas que significam alguma coisa. E, portanto, todo o processo, durante este período de incerteza, inflação, o VUCA, como nós estamos a falar, é mesmo criar goodwill e fazer goodwill. E manter esse goodwill e fazer essa transferência do valor emocional para uma relação mais presente do curto prazo. Portanto, o que eu queria dizer basicamente é que o Santander e as marcas bancárias, eu estou a falar agora pelo Santander, tem mesmo que começar a fazer esse caminho, de uma forma muito mais clara. E numa altura de crise é como é que eu me chego à frente. Não é? Eu falar bonito foi uma fase também que tivemos, vamos fazer poesia e coisinhas muito fluffies e dizer que nós somos queridos e que toda a gente gosta da campanha. Muito bonito, mas não faz nada. Não faz nada porque não fica lá nada. Depois vem a próxima campanha e isso desaparece. Portanto, como é que nós podemos arranjar uma base de marca. Narrativa de marca também é uma coisa que nós falamos muito. Narrativa de marca que depois consiga trilhar esse caminho. O 2023 vai ser um ano de quem é que se chega à frente, não é? Vai ser um ano de mais do que dizeres blá blá, como é que isso se transporta em ação. E é isso que o Santander vai fazer. Nós lançámos a campanha e era uma necessidade de criar a narrativa de marca do Somos das Coisas que Fazemos. Agora, basicamente, o ano 2023 vai dizer assim, o Santander escolheu estar ao lado das pessoas, porque essas pessoas é que vão levar o embate, não é? Nós estamos todos no alto das nossas torres de marfim, dos nossos gabinetes de marketing, estamos muito perto, naturalmente, pouco perto da vida. E, portanto, é dizer assim, como é que eu me meto na vida? Como é que eu me meto na vida das pessoas e como é que eu devolvo às pessoas a confiança que eles depositaram durante este tempo todo que estava tudo bem. Portanto, agora as marcas que chegam à frente em alturas de crise vão ser as marcas que constroem mais significado no longo prazo. E acho que respondi. Marta, chegar à frente, as palavras do Nuno, chegar à frente é muito também aquilo que as marcas do setor da saúde têm vindo a fazer, chegar à frente em termos de inovação, chegar à frente também em termos de literacia, que é um tema que tem estado cada vez mais na ordem do dia. É importante, apesar de, como eu disse há pouco, estarmos cada vez menos a falar da pandemia e mais da inflação, mas é importante continuar também a transmitir a informação e a produzir campanhas de literacia para que ninguém se esqueça que ainda estamos numa pandemia também. A pandemia já foi. Estamos a viver uma crise e, portanto, acho importante falarmos de pessoas. E, portanto, a comunidade, os portugueses, vão precisar de nós, de todos os que se encontram na área da saúde. Nós, Grupo Germano de Sousa, não foi por acaso que numa altura de pandemia lançámos uma assinatura de marca que foi o Laboratório de Portugal. E, portanto, o Laboratório de Portugal está ao lado dos portugueses, de norte a sul, temos essa capilaridade, essa responsabilidade e essa capacidade que é chegar aos portugueses, ao maior número de portugueses, de norte a sul do país. Porque temos mais de 550 pontos de colheita, temos vários laboratórios espalhados pelo país. Eu acho que este ano é um ano de... Eu acho que temos duas ambiguidades. Por um lado, temos um país em crise, 10% de inflação. Há pessoas que gastavam cerca de 10% do seu bolo total em saúde, neste momento estão a tirar do seu bolo da saúde para colocar ou em transportes,
ou na energia e, portanto, a saúde temo que seja um pouco esquecida. Obviamente aí contamos com outras entidades na área da saúde, como as seguradoras, mas de facto há aqui uma preocupação, é uma preocupação em literacia sim, eu acho que a palavra de ordem este ano será prevenção. Prevenção para mim é um keyword, porque a prevenção pode não custar nada, não é? Nós vamos ter essa responsabilidade como Laboratório de Portugal através de rastreios, informação e atenção, informação, literacia, quer online, quer offline. Para nós é muito importante como laboratório de saúde, estar perto do utente e, portanto, só online também não pode ser. Eu acho que o caminho também será este ano estreitar a relação entre o profissional de saúde, o profissional de saúde e o doente, o utente, consumidor. Há bocado aqui não queremos falar de consumidor, para nós é o utente. Portanto, uma comunicação direta. Não nos podemos esquecer que essa falta de literacia também está nos targets mais elevados e, portanto, se calhar também a comunicação digital não será tão utilizada por essas pessoas. Portanto, eu acho que na nossa área, na área da saúde do laboratório, as pessoas vão procurar muito a comunicação humanizada. E eu acho que temos aqui quase dois polos. Por um lado, estamos a evoluir muito para o digital, não é? Para as plataformas digitais, para a inteligência artificial daqui a um tempo. Qualquer dia quase todos nós temos online um assistente digital e online para fazer as nossas compras, mas estamos aqui na minha área, estamos a falar de saúde. Estamos a falar de saúde e eu acho que cada vez mais as pessoas precisam deste contacto estreito, esta comunicação personalizada, humanizada, porque são duas palavras de ordem, que é a prevenção e a confiança. Cristina, também temo, como a Marta estava a dizer, que haja aqui alguma transferência do investimento dos portugueses da área da saúde para outras áreas, ou o facto de haver tanta incerteza financeira, tanta incerteza em relação ao futuro, vai levar a que os portugueses continuem a aderir a seguros de saúde? Assim, nós estamos neste contexto, mas ainda há pouco tinha sido dito que estes momentos são cíclicos. Nós não estamos no primeiro momento da nossa história onde estamos perante uma crise. Já tivemos outras e temos, obviamente, aqui uma base de experiência que também nos permite olhar para estes momentos em contexto. E a nossa experiência diz-nos que, naquilo que diz respeito à área seguradora, não é um período complicado, muito pelo contrário, e isto acontece, eu acho que todos nós entendemos isto, não é? Que é em períodos onde sentimos um maior nível de incerteza, as últimas coisas que nós queremos tocar e mexer é naquelas que nos dão a segurança que todos nós precisamos. E os seguros têm, obviamente, isto, não é? Portanto, são, na realidade, parceiros que estão ao lado das pessoas para que, se houver alguma situação mais complicada, existe esta possibilidade de suporte. E, portanto, o que vimos é, por exemplo, e agora voltando outra vez a um exemplo muito recente, na altura da epidemia, onde houve tanta incerteza, onde houve muita transferência, não é, de consumo, onde houve muitos medos, muitos receios, e houve algumas áreas que ficaram bastante prejudicadas no sentido das suas vendas e dos seus resultados. Nos seguros foi exatamente ao contrário. Houve muita valorização daquilo que é a proposta de valor que os seguros têm para os seus clientes. Outra coisa importante que eu também acho é que o processo que tem vindo a ser feito nos últimos anos, hoje ainda mais relevância tem. Isto no sentido daquilo que são propostas de valor verdadeiras que muitas vezes vão além dos próprios seguros e daquilo que é a componente de risco, se quisermos, não é? E hoje os seguros estão assentes também numa base de comportamento e de relação com os seus clientes e hoje temos um conjunto se quisermos, de pontos de ligação e de contacto com os nossos clientes
clientes, que trazem outras vantagens. E eu vou dar um exemplo muito concreto, sem querer aqui alongar demasiado, mas, por exemplo, no caso da saúde, nós temos uma aplicação que realmente motiva o hábito hábitos de vida saudável e, mediante coisas muito simples, como caminhar, imaginem, ou como dançar, imaginem, que realmente também faz parte do exercício físico, acaba por trazer um conjunto de pontos e esses pontos depois revertem-se em benefícios. E só para terem uma noção do que é que isto representa do ponto de vista monetário, não é? Porque isto tudo depois concretiza-se numa componente financeira, o benefício para a pessoa pode ir até 300 euros por ano em dinheiro concreto, não é? Portanto, a realidade é os vouchers que recebe em função dos pontos que acumula e que pode utilizar em parceiros, e nós estamos a falar em supermercados, estamos a falar em lojas de produtos naturais, estamos a falar em lojas de produtos desportivos. Estamos a falar também na possibilidade de aquisição de um smartwatch e esse valor ser devolvido. Estamos a falar em descontos efetivos no seguro de saúde, pode ir até 15%. E estamos a ter uma relação de ganho conjunto, não é? Portanto, estamos a ajudar efetivamente as pessoas a terem hábitos de vida saudáveis, porque isso é preciso, é necessário. Essa consciência tem que começar a existir. Estamos disponíveis para pagar este valor, não é? Na realidade é isto, para que as pessoas também tenham um pouco mais essa consciência. E na realidade nós somos negócios e aquilo que estamos a dizer é, se vocês tiverem esta atitude e forem mais saudáveis e, consequentemente, uma vida mais feliz, com menos doença e muito mais saúde, nós próprios também vamos beneficiar. E isto é uma forma, eu acredito muito nisto, sinceramente, e acho que é uma forma de todos nós termos um papel que vai além daquilo que é o nosso papel, se quisermos, de negócio. Nós estamos efetivamente a trazer um bem comum e estamos a apoiar até socialmente uma sociedade que toda ela precisa, obviamente, também de ter aqui um nível de suporte. E neste contexto em particular, olhando para estes valores, é obviamente um benefício que é ótimo, como por exemplo nós temos uma outra aplicação que incentiva os bons comportamentos em estrada e que devolve até 140 euros por ano, por exemplo, em vouchers que pode utilizar, em gasolina, etc. E não tem que fazer nada, no fundo conduzem, esperamos que bem, não é? Sem grandes níveis de risco e recebem este valor. E isto são modelos de incentivo, de relação, de proximidade também e que vai além daquilo que é a nossa proposta de valor em termos de seguros e que cria aqui uma outra ligação com as pessoas que estão connosco e sinceramente numa lógica mesmo de parceria conjunta. As seguradoras com os seus clientes, com as pessoas que confiam em nós e que nós de alguma forma também estamos disponíveis para retribuir neste sentido. É um bocadinho isto. Nuno, faço-lhe um pouco a mesma questão, mas adaptada, obviamente, à banca. A poupança, os portugueses vão continuar a poupar, vocês estão à espera que haja um aumento da poupança e essa poupança será feita junto dos bancos, ou voltamos um pouco ao antigamente de esconder o dinheiro debaixo do colchão, tendo em conta as taxas de juros, porque isto é também, há pouco o Filipe ou o João da Deloitte falavam em redesenhar a proposta de valor, em acrescentar valor, em mudar um bocadinho o mix de produto. Isso é também um desafio para a banca, não é? Manter os clientes fidelizados neste momento. Para já, as pessoas só poupam se tiverem para poupar, não é? Eu pensei isso. Nós, volto a dizer, estamos numa estratosfera, não estamos no país real. O país real não é este. Estamos todos bem vestidos, temos todos um carro, não é nada o país real. Portanto, as pessoas só vão conseguir poupar se lhes sobrar alguma coisa. Portanto, o movimento de poupança para os bancos é também, para já, uma evangelização a dizer o curto prazo realmente é importante. Mas as escolhas que tu fazes agora no curto prazo depois vão influenciar o teu futuro e é um bocadinho esse modo que nós temos tentado influenciar o detrimental do longo prazo que se assiste, não é? Uma construção de uma perspectiva de futuro é sempre melhor e mais forte do que a construção de um presente inatacado, não é? Porque quando há crise as pessoas tentam cortam para manter os seus patamares mínimos, não é? E tentam não mudar comportamentos. E na verdade o que nós estamos a dizer é o futuro é mais importante do que o que independente que sintas no curto prazo. E obviamente que isso aí é um exercício que tem que se evangelizar para as pessoas habituarem-se a poupar. E não é para pôr o dinheiro nos bancos, é poupar porque é uma escolha deles da vida e que lhes dá muito mais segurança
e muito mais previsibilidade num contexto, principalmente num contexto inseguro que nós temos. Mas depois há outras maneiras de poupar, não é? Poupar é arranjar um ecossistema em que o Santander, e neste caso todos os bancos, estão dentro do tecido económico, não é? Tudo é transação, tudo há troca de dinheiro, portanto estamos no centro vital da economia. O que acontece é que aproveitar esse ecossistema também é uma das formas inteligentes de preparar e transferência de valor do nosso papel para as pessoas. E isso pode ser dado através da exploração de ecossistemas de merchants, por exemplo, é uma das coisas que a Klarna explora muito bem. Portanto, a Klarna dá valor, dá aqueles 3 vezes sem juros, buy now, pay later, porque existe efetivamente uma relação que existe com os merchants que permite dar esse valor ao consumidor. Não é de repente que aquilo não é grátis, não é grátis. Portanto, é um dos caminhos que é de como é que podemos facilitar o consumo e como é que podemos ajudar dentro do ecossistema de merchants as pessoas a pouparem no seu dia-a-dia. Portanto, eu acho que estamos sempre em 2 tabuleiros, o tabuleiro de, o futuro, a poupança para o futuro, e também dar alguma maneira de nos metermos no dia-a-dia através da poupança efetiva, através das pequenas coisas. Eu acho que vai sempre haver eu acho que estamos a falar, há coisas que são de qualidade, não é? E eu acho que acima de tudo o que nós temos neste momento é um consumidor bastante informado, não é? E que não vai tomar as suas decisões como fazia antigamente. Também há aqui uma coisa que também gostava de dizer. As grandes marcas, e especialmente as marcas de grande consumo, veem as pessoas como uma massa, não é? E há poucos segmentos. Há o segmento empresarial, há o segmento de consumo normal, depois há os jovens, depois há os mais idosos, e de repente tudo são massas. O que é a grande tendência em termos de agora que é dado pela inteligência artificial e pela maneira como nós recolhemos os dados é começar a trabalhar efetivamente melhor cada microsegmento e isso aí é importante para dar propostas de valor diferenciada e isso eu acho que vai fazer uma grande mudança do paradigma de consumo. Isto porquê? Porque se eu estou habituado a ser taxado ou pagar um certo valor por aquilo que é uma proposta de valor comum de massa, se eu tiver uma proposta mais afinada àquilo que eu realmente preciso, provavelmente vou até pagar mais e usufruir mais dessa proposta de valor. Isto foi claro? Desculpem. Foi sim, senhora. E infelizmente já chegámos ao fim do nosso tempo, já ultrapassámos até um pouco. Obrigado aos 3. Obrigado. Obrigada. Obrigado pela vossa participação. Chegamos então ao fim da primeira parte da conferência. Temos aqui então a parte da ativação de marcas e o nosso coffee break e o tal painel para escrever os vossos P's. Voltamos às 11h40. Muito obrigado.